Efésios capítulo 6, verso 11, desculpa. Verso 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a vossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, use o escudo da fé, com a quais vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Podeis se assentar. Querido e querida, a carta do Efésios, ou a carta dos Efésios, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, estando preso em Roma, fazem parte de 4 cartas que ele escreveu, ainda estando preso. São elas a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essa foi a primeira vez que o apóstolo Paulo ficou preso em Roma, provavelmente nos anos 58 aos anos 60. Foi escrita logo depois da carta de Colossenses, e ambas foram levadas por Tíquico. A Efésios foi escrita provavelmente, essa carta, no ano 60, 62 depois de Cristo. Em aproximadamente 52 depois de Cristo, Paulo passou pela cidade de Éfeso durante a segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais algum tempo. Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar na cidade, mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos que anunciou o Evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas da salvação. Mais tarde, Paulo retornou a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista, e Paulo lhes anunciou a verdade de Cristo, e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Nessa segunda viagem do apóstolo Paulo, ou nessa segunda vinda à cidade de Éfeso, diz a história que ele vai encontrar alguns discípulos de João que haviam recebido o batismo. E que batismo é esse? Batismo do arrependimento. Quantas vezes a pessoa tem que se batizar? A Bíblia diz que é uma só fé e um só batismo. Então, pastor, eu me afastei, eu servia a Deus, eu temia o Senhor, eu andava nos caminhos do Senhor, e agora eu estou voltando para Cristo. Você apenas se reconcilia-se com Cristo e diz: Deus, estou me reconciliando com o Senhor, porque uma só fé, um só batismo. Então Paulo, sabendo que eles haviam recebido o batismo do arrependimento, outro ponto que eu gostaria de esclarecer,
que esse batismo do arrependimento é um batismo de que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a pessoa que eu era. A pessoa que eu vivia já não faz mais parte do meu hoje. Então, eu me batizo nas águas, simbolizando primeiro que a velha criatura morreu, renasceu uma nova vida para Cristo no mundo espiritual. Com isso eu sou inserido no corpo espiritual chamado igreja. Uma coisa é estar no templo, outra coisa é ser inserido no corpo espiritual chamado igreja. Eu sou inserido no corpo espiritual chamado igreja. E a segunda coisa que eu posso esclarecer sobre o batismo é que ele também tipifica a morte e a ressurreição de Cristo, que como Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, assim também nós morreremos e ressuscitaremos com Ele. Amém? Até aqui tudo bem. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. Veja bem que o trabalho do apóstolo Paulo não foi um trabalho raso. Ele não foi 1 mês e implantou a igreja, 2 meses, 6 meses. Ele ficou 3 anos trabalhando e pregando o evangelho. E a Bíblia diz que Deus fazia maravilhas pela mão do apóstolo Paulo em Éfeso, em Atos capítulo 19, verso 11. Então houve um verdadeiro avivamento naquele lugar. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali. E muitos dos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram em praça pública. Atos 19, 17 a 20. Então muitos que seguiam e andavam em artes mágicas, agora eles vão pegar os seus livros de magia e vão reconhecer que o verdadeiro poder está no nome de Jesus de Nazaré. Pela mão de Paulo, Deus fazia maravilhas. Paulo diz que ele não veio pregar um evangelho de sublimidade de palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Entre o ano 60 e 63, Paulo enviou a carta aos crentes de Éfeso para ensiná-los acerca do significado maravilhoso das implicações práticas da igreja de Cristo. Nos 3 primeiros capítulos, apóstolo Paulo fala sobre os privilégios dos cristãos e o significado de ser igreja. A partir disso, ele começa a falar de como Deus, desde a antiguidade, elegeu e predestinou dentro da humanidade aqueles que haveriam ou quis salvar. Aqui não anula o livre-arbítrio. A salvação está aberta a todos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no final da sua vida: sou moço, mas sou velho, mas já fui moço e ainda trabalho pela minha salvação. Ele estava dizendo: eu sou velho, mas já fui moço e ainda luto pela minha salvação. Então, guerreio pela minha salvação. Vamos lá. Paulo fala o fato de que Jesus veio ao mundo para morrer por essas pessoas e oferecer na cruz um sacrifício eficaz por elas. E termina dizendo como o Espírito chama os eleitos de Deus através da história pela pregação do Evangelho. E forma um corpo que é a igreja. Este corpo é formado por homens e mulheres, pobres e ricos, todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus como Salvador. Tudo isso Paulo aborda no capítulo 1 e no capítulo 3 de Éfeso. Ele vem trazendo esse ensinamento para cada um dos filipenses, a igreja de Éfeso, melhor dizendo. Depois disso, Paulo passa a falar dos deveres cristãos, ou seja, da maneira de como nós que fomos alcançados pela graça de Deus, no Evangelho devemos viver neste mundo. Ele fala da necessidade da unidade da igreja e sobre os dons espirituais
que Deus deu para a igreja. Ele aborda também a questão da santidade e fala como devemos nos separar do pecado, nos despedindo do velho homem, nos revestindo do novo homem em Cristo. Tudo isso ele relata no capítulo 4. No capítulo 5 e metade do capítulo 6, Paulo nos orienta a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo está ligada ao casamento, à criação dos filhos e à sociedade, entre empregados e patrões. Ele está dizendo, em ser cheio do Espírito Santo, seja qual condição eu estiver. O apóstolo Paulo afirma que estamos em um confronto de guerra, não numa guerra armada, uma guerra física, mas contra o mal. Contra o quê? Ao mal. Então ele começa a dizer, em Efésios capítulo 10, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando você é revestido, você logicamente pode ser ou viver retaliação na sua vida, guerra espiritual, mas você está revestido. Aquilo não te faz mal, aquilo não te faz mal. A armadura aqui que ele está dizendo é buscar de Deus revestimento para a mente, para o coração, para a alma, para o psique, para que você possa ter algo que se chama discernimento. Se você conseguir ter algo que se chama discernimento, te fará melhor do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque o discernimento te faz entender quando uma ação é física ou quando uma ação é espiritual. Vamos lá. A palavra armadura no grego é panoplia e se refere à armadura de um soldado. Se refere a uma armadura do soldado, fortemente armado da cabeça aos pés. Essa armadura serve para que haja defesa contra as ciladas do diabo. Paulo introduz o nosso inimigo e nos diz que o nome dele é o diabo. A palavra diabo significa acusador. Quem não se lembra de Josué sendo apresentado diante de Deus com a roupa salpicada de sangue? Diz aqui que o diabo está acusando a Josué de estar com a roupa salpicada de sangue, mas ali tem um intercessor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que cuida da nossa defesa, e ele faz a defesa de Josué, e ali Deus lhe dá uma vestimenta nova. Então você precisa estar preparado, ou estar com a armadura de Deus, para conseguir se livrar de toda cilada do diabo. Salmo 124, Salmo 124, vai dizer assim, Salmo 124, calma que eu já vou pregar, eu quero que você entenda primeiro, senão não adianta, né, irmão? Deixa eu introduzir primeiro. Salmo 124, verso 7. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Vira para o teu irmão e diga: revista-se, porque agora vem o segredo. Pois a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue,
A nossa luta não é contra fulano. A nossa luta não é contra Beltrano. A nossa luta não é contra o chefe. A nossa luta não é contra o funcionário. A nossa luta, muitas vezes, não é nem contra o teu cônjuge. A Bíblia está dizendo, pois a nossa luta não são humanas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores do mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vou contar uma história. Eu estava para abrir uma igreja. Eu era jovem pregador, tinha meus 24 anos. Fui abrir uma igreja perto da aldeia indígena aqui no Jaraguá. Quando fui lá, comecei a orar. Estudei um pouquinho sobre batalha espiritual. Fui orar e descobri que existem territórios e existem principados que governam. Aí eu comecei a orar, falei: Deus, repreende o principado que está nesse lugar, para que pessoas sejam livres e possam vir à tua casa. Repreende o principado que está nesse lugar, para que pessoas não sejam amarradas e consigam ser livres para servir o Senhor. Eu trabalhava das 8 da manhã às 8, 10 da noite para reformar o salão. Tinha um menino comigo, e esse menino, um dia eu estou levando ele embora, ele endemoniou. Eu falei: meu Deus, como pode? Esse menino está comigo o dia todo, não vejo ele pecar, está vendo eu buscar o Senhor, cantando um hino, pregando para quem chega, orando para quem chega, e agora ele endemoniou. Aí eu cheguei para o reitor da minha faculdade e falei para ele: o menino que aqui está, que trabalha comigo lá, ele endemoniou. Ele falou: pergunta se ele não tem a brecha tal. Aí eu cheguei e perguntei para ele, falei: menino, você tem aquela brecha tal? Ele falou: tenho. Eu falei: é por aí que o diabo está entrando na tua vida. No dia da inauguração, no dia que eu estou lavando o salão, melhor dizendo, lavando o salão para pôr as cadeiras, chega um bêbado. O menino estava aqui, eu estava aqui. O bêbado saiu de lá e foi para cima dele. Eu saí correndo e fui para frente do bêbado. Falei: para tocar nele vai ter que tocar em mim primeiro. Ele virou para mim e disse assim: eu sou o principado que rege esse lugar. Eu virei para ele e falei: era. Porque a partir de hoje a terra tem dono. Vira para o teu irmão e diga: tua casa tem dono, tua família tem dono, teu casamento tem dono, tua empresa tem dono. Eu quero profetizar. Existem guerras que não era para você estar travando. Existem batalhas que não era para você estar vivendo. Tem conflitos que não era para você estar vivendo. Mas deixa eu dizer algo para você: você será livre. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começar. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Eu tenho um amigo meu de anos. Essa semana ele sentou na minha mesa. Não é da igreja nada. Ele vai numa outra igreja aí. Ele me vende mídia, televisão, quando eu faço televisão. Então sempre está lá batendo na porta: compra, compra, compra.
Ele falou: hoje eu vim para vender, mas eu precisava de uma oração. Ele falou: eu estou com uma mulher. E eu fui parar na delegacia. Porque nós quebramos o pau. Vira para o teu irmão e diga: gritaria, xingamento, chama demônio. Escuta, palavrão também atrai demônios e miséria. Aí ele falou para mim: mas Salgado, eu estava casado, eu já estava com essa moça, separei, fui morar com ela, minha vida está destruída, estou perdendo tudo que eu tinha, ganhava 40 mil no mês, ganhava 150 mil no mês, estou ganhando 40 agora, minha vida travou. Só que tem um problema, ela é muito boa na relação sexual. Eu olhei para ele e falei: filho, você precisa sair desta mulher, porque o amor tem 5 esse negócio aí. Eros, que é do erótico, estorge, filéu, ágape. Ágape é o amor de Deus, filéu, amor de amigo, estorge, de pai para filho, aquele. Eu falei: você, e o judeu, eu falei para ele nunca se casa com alguém tendo a relação sexual primeiro. Por quê? Porque ele vai ficar preso ao erotismo. E ele não vai conhecer a pessoa quem é de verdade. Não vai conhecer quem é a pessoa de verdade. Ele primeiro se casa e depois ele vai conhecer isso. Porque senão ele fica preso no mundo espiritual a isso. Então o mundo espiritual é real. Vira para o teu irmão e diga: o mundo espiritual é real. É muito real. É muito real. A armadura de Deus serve para nos defender da cilada do nosso acusador. Ou palavra cilada no texto grego significa tramas e truques. Essas ciladas são truques de Satanás para enganar os cristãos. As ciladas também são as tentações, a incredulidade e a conformidade com o mundo. A armadura, primeiro, vamos lá, antes de ir para a armadura. Então nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que nós temos uma guerra espiritual. Vira para o teu irmão e diga: você é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é que te mantém aqui. A alma é tudo que é emoção. Emoção é onde fica gravado todas as coisas. Nós seremos julgados na nossa alma, pela nossa alma, onde fica tudo aquilo que fazemos. Amém? E quem somos nós? Um espírito. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Só que hoje valoriza-se mais o corpo do que a alma. Valoriza-se mais o corpo do que a alma, sim ou não? Esquece-se da essência de quem nós somos. Esquece da essência de quem nós somos. Aí ele vai dizer: fica firme, porque por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. E quem nunca teve o dia mau? Aquela notícia que veio para te derrubar, aquela traição que veio para te entristecer, aquela pessoa que tirou proveito de você, aquela pessoa que você abriu a porta da sua casa
e depois ela se virou contra você. Quem nunca passou o dia mal? Isaías diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, porque ele entendeu que ainda que a terra tivesse vazia, o céu estava ocupado. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele vai dizer assim: assim mantendo-se firme. Vira para alguém e diga: fica firme. O diabo está tentando te desanimar, mas fica firme. O diabo está tentando te entristecer, mas fica firme. O diabo está tentando roubar a tua paz, mas fica firme. Tem situações tentando roubar a tua alegria, mas fica firme. Tem situações tentando te abater, mas fica firme. É na sua perseverança que Deus te honrará, que Deus te abençoará, que Deus te fortalecerá. Portanto, ficai firme. Ah, pastor, não estou firme não, mas está vindo, tá bom. Entendeu ou não? Ah, não estou do jeito que eu queria estar, mas estou vindo. O reino de Deus é tomada força. Você sabia que para se gerar um hábito, tem que se gerar uma rotina? Uma rotina gera hábito. Depois acaba fazendo parte da tua vida. Isso vai envolvendo você. Entendeu ou não? Então não consigo ir toda semana para a igreja, mas venha uma vez por semana na igreja. Mas venha, porque aqui você está buscando revestimento. Aqui você está buscando revestimento, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, governos, domínios, hostes malignas da maldade. Você talvez esteja lutando da maneira errada. A partir de hoje você vai ter olhos espirituais, enxergar com os olhos da fé e compreender. Que essa luta não é qualquer luta. Essa luta é espiritual. Esta guerra é espiritual. Esse conflito é espiritual. Quando você entende isso, você passa a jejuar. Quando você entende isso, você passa a orar. Quando você entende isso, você passa a ler Bíblia. Porque você precisa fortalecer o seu espírito. Você notou que quando você fraquejou o território, o inimigo ganhou território? Você notou que depois que você fraquejou, o inimigo começou a usar pessoas e situações para te abater? Mas hoje eu quero profetizar que ninguém vai sair daqui sem estar revestido. Eu quero profetizar que o poder de Deus vai vir sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, vai revestir o seu corpo, restaurar as suas forças, curar de toda doença, restaurar você. Começaremos pelo cinto. A primeira coisa que temos é o cinto, a saber, cingir significa pôr o cinto, apertar. Vira para alguém e diga: não é tempo de afrouxar, não é tempo de ceder. Tem gente que entrou aqui em guerra e Deus está dizendo: intensifica mais, ora mais, jejua mais. Oh meu Deus,
deixar que a batalha travou, você vai se levantar também. Era uma corrida, o cinto era uma carreira ou tira que cercava a cintura de uma só volta e apertava. Era também usada como suporte para as bainhas das espadas. 2 Samuel 28. Alguns cintos eram de couro. O cinto era uma peça que mantinha firme todas as peças da armadura. O cinto é elemento que mantém a estrutura. Essa estrutura é chamada verdade. Deixa eu dizer algo para você. Quando você afrouxa, você acaba perdendo o equilíbrio ou a estrutura das ferramentas que Deus te deu. Tem gente aqui que não ora muito, mas ela canta hino em casa. Tem gente aqui que não canta hino, mas vira e mexe, ela está dando uma brida na Bíblia ali, ela está dizendo: Deus visita, cura, liberta. Estou lendo esse salmo pela minha mãe, como nós vamos ler esse mês o Salmo 91. Ela está tendo atitude de fé para fortalecer a sua vida. O que não pode é afrouxar. Você primeiro precisa ter uma vida de regra, precisa ter uma vida regrada, precisa ter uma vida regrada. A segunda peça que nos apresentamos é a couraça da justiça, ou a couraça era feita de couro duro e de metal, envolvia todo soldado para que todo o tórax, onde estão os órgãos vitais, fossem protegidos. A justiça da qual temos se refere é aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós, a justificação. Vira para o teu irmão e diga: você vai defender duas coisas: sua mente e seu coração. Duas áreas que o inimigo tenta atacar: mente e coração. Duas áreas que o inimigo tenta infligir: mente. E é por isso que às vezes ele coloca uma preocupação com o filho. É por isso que às vezes entra em conflito no relacionamento, porque ele sabe que se ele conquistar sua mente e o seu coração, você vai se abater. Vai a frente, poder nesta manhã. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Vira para o teu irmão e diga: desiste não. Desiste não. Você está em guerra. Sabia que você está em guerra? Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nesta manhã. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Ele não é onipresente. Ele vai ter que procurar outra casa. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. É altar contra altar. Como assim, pregador? Ou o altar que o diabo levantou é maior do que o altar de Deus, ou o altar que Deus levantou na tua vida é maior do que o dele. Agora, se o altar de Deus na tua vida for maior, não tem para ele a vitória certa. Elevar a calamassore minerevara ceia. Elevar a candaramassuri mi candaramaia. Elevar a candaramassuri mi comonaracia.
Delebaracandaramasuri me comandaraue. Delebaracandaramasuri me candaramaia. Elebaracandaramasuri me comandaraue. Elemarachandaramasuri me comandaia. Alabaracia daracandaramasurianda. Alabaracandaramassuria. Receba revestimento de Deus na sua vida. Receba força, receba força, receba força, receba ânimo, receba graça, receba estrutura, receba alabai, delebas, delemaracia, delebacandaramaia, delebaracia tá, camanaia some na gaia sé, delebadacandaramassúria. Todo desânimo caia por terra agora. Toda seta caia por terra agora. Que toda investida caia por terra agora. Habita me esconderei junto ao Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem vontade que a solidão me dia. Não importa quantos caiam do meu lado, Direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei no céu. Ele envia anjos para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem vontade que a solidão me dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei no céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir se coloque de pé. minha adoração, exclusivo Rei. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu poderia falar do capacete, que era a indumentária que fazia o soldado parecer mais alto. Quando você está revestido pela armadura de Deus, no mundo espiritual, você é um gigante. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de dobrar o joelho e começar a se sentir grande, 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 grande. E você parece que está subindo numa nova atmosfera. Quando você está se revestindo no mundo espiritual, você é respeitado. Eu vou falar de novo. Quando você está revestido no mundo espiritual, você é respeitado. Vira para o teu irmão e diga a última coisa. Diga para ele: tudo que o diabo quer é uma brecha na tua armadura. Mas hoje Deus está devolvendo armadura só para quem acredita. Oh meu Deus, Deus vai te
vestir de novo. Deus vai te renovar de novo. Deus vai te fortalecer. Que habita nesse esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem certo. que foi de dia, Olha para mim. É rápido, eu quero fazer uma oração rápida. Só você que está em guerra espiritual aqui para frente. Eu quero orar por vocês. Pastor, estou numa guerra terrível. Eu preciso de força. Eu preciso de força. É rápido porque o horário já se avançou. Só eu e Deus sabe o que eu estou passando. Só eu e Deus sabe a guerra que eu estou vivendo. Pode vir, enche os corredores, vem para o lado. Vem. Eu vou orar ao Senhor. Pensei em vocês essa semana. Orei por vocês. De verdade. Você vai fechar os teus olhos. Cadê os meus pastores? Nós vamos orar por vocês. Nós vamos clamar a Deus pela vida de vocês. Nós vamos pedir ao Senhor que Deus venha mudar a história da vida de vocês. Libera, Léo, como você fez com Rafael, libera um decreto na vida deles. Levante as mãos agora, você que pode ir nesse lugar. Isso, levante as mãos, você que pode ir no teu lugar agora. Abre a boca e comece a interceder aí no seu lugar, vamos. Abre a boca para interceder. Porque enquanto você está de mão levantada, o Senhor está te ajudando a vencer esse conflito que te aflige. Isso, de mão levantada. Ora, abre a boca para interceder no teu lugar. Ele vai te ajudar a vencer essas guerras. Ele vai te ajudar a vencer essa luta. Ele vai te ajudar a vencer esse conflito. Ele vai te ajudar a vencer essa luta. Vamos. Pega a sua mão, erga a sua mão, erga a sua voz e ora no teu lugar. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Continue orando, continue orando. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Isso, continue orando. Ore no seu lugar, vamos. Yahvé, Rafa, Elohim. O poder da oração. Continue orando. Jireh, Adonai, se manifestará. Continue orando, não pare. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
algo sobrenatural. Levante a mão no seu lugar, você que pode, canta isso. Yahvé, Jeová, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levanta a mão e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse de toda a armadura de Deus e saio daqui revestido da graça dele para vencer mais uma semana e mais um mês. Diga amém. Acabou.